Voltamos com o nosso programa, tendo o prazer e a honra de receber o Dr. José Bento. Obrigada por ter vindo. Vai? Tudo bom? Meu Tudo querido, bem? muito obrigada. Prazer, imagina. Olha, as perguntas foram todas enviadas por vídeo. Legal. Porque eu acho mais interessante, a produção conseguiu agilizar, então Ótimo. A gente vai responder o maior número possível. Fantástico. Plantão ginecológico com o Dr. José Bento. Vamos falar muito, hein? Prometo não falar muito. Primeira pergunta. Pode falar que a gente gosta. Primeira pergunta de hoje. Oi, pessoal do Mulheres, tudo bom? O meu nome é Marjorie, eu tenho uma dúvida sobre coletor menstrual. Eu queria saber se ele pode causar algum tipo de infecção frequente para a mulher que utiliza. Ai. É isso, obrigada, beijo. Ai, que linda, Marjorie. Muito simpática, né? Mas então, Marjorie, muito legal a sua pergunta, porque dá para a gente falar sobre o coletor menstrual. O coletor menstrual realmente é um avanço. Ele é econômico, ele é ecológico e ele, Marjorie, ele, ao contrário do que você perguntou, se aumenta a chance de ter uma infecção, pelo contrário, ele diminui em 60%, alguns trabalhos falam até 60% o número de candidíase. Por quê? Você não fica com aquele paninho raspando naquela região perineal. Quer dizer, é lógico que você tem que ver se você se acostuma. Então, você coloca o coletor, quando inicia a menstruação, você pode ficar até 12 horas com esse coletor, você tira, lava no banho mesmo, quando você for tomar banho, você já lava, já joga aquele conteúdo, introduz novamente, é fácil a introdução, é feito de um plástico com silicone, é fantástico e não aumenta a infecção, pelo contrário, diminui. Veio para ficar ou é uma moda, Dr. José Bento? Eu acho que veio para ficar. Veio para ficar. Eu acho que veio para ficar. E principalmente em mulheres mais jovens. Mulheres mais jovens, mais descoladas. Eu acho que esse tipo de mulher e que acaba tendo uma vantagem, que você acaba se conhecendo também. Você tem que colocar o dedo dentro da vagina. Então, você acaba se conhecendo. É importante você se conhecer o colo do seu útero, conhecer aquelas rugosidades vaginais, a uretra, a vulva. Então, é uma outra vantagem quando você usa o coletor vaginal. Além de poupar o meio ambiente. Nossa, isso é fantástico. E fora que é econômico, você pode usar esse coletor durante 10 anos. Boa. O único trabalhinho que você vai ter é esterilizar. Então, você tem que ferver numa panela esmaltada durante 5 minutos, depois que termina a menstruação. Terminou a menstruação, você vai guardar o coletor, você faz essa esterilização. Perfeito. Próxima pergunta. Por que as mulheres, mesmo usando DIU, engravidam? Boa pergunta. Não existe nenhum método contraceptivo totalmente infalível, que seja 100%. Não existe. Imagina o máximo, a laqueadura, amarrar as trompas, também engravida. Cada 1 para 3 mil podem engravidar. O DIU também é um método que falha. Existem 2 tipos de DIU. Existe o DIU medicado com progesterona e existe o DIU não medicado, aquele de cobre. O de cobre falha mais do que aquele que é medicado. E eu nunca vi, por exemplo, uma gravidez que tenha sido de um DIU medicado. Mas eu já vi e fiz um parto na semana passada de uma menina de 23 anos que engravidou com um DIU de cobre. Pode acontecer. Você fala assim, mas o DIU então foi descuido dela, ela não fez o controle. Não, ela fazia o controle regularmente. Esse DIU estava super bem localizado, do lado do saco gestacional. Então, não foi descuido dela, foi realmente porque é um espermatozoide mais espertinho, foi até o óvulo. E esse DIU, que não é medicado, ele não influencia na parte hormonal. Então, a mulher continua ovulando. Ela está ovulando, então um espermatozoide conseguiu passar pelo DIU, engravidou e você viu que o DIU não é abortivo. Se fosse abortivo, ela não teria levado a gravidez adiante. É que a gente não pode esquecer que a vida é um milagre, né? Exato. A vida é um milagre. E tudo favorece para você engravidar. Quer dizer, o universo conspira para que a mulher engravide. Tudo favorece. Então, a gente é que tenta burlar a natureza através dos métodos contraceptivos. Boa. Então, às vezes, a natureza ganha. Próxima pergunta. Meu nome é Lilian, sou de São Paulo, tenho 50 anos e gostaria de saber com qual frequência deve ser feito o Papa Nicolau. Obrigada. Simpática.
Bom, Lilian, existem alguns tipos de Papa Nicolau. Não os tipos. O Papa Nicolau é um exame citológico, é um estudo da citologia das células da sua vagina e do colo uterino. Esse é o Papa Nicolau. Mas o Papa Nicolau falha demais. Mas demais. Falha quanto? 50% das vezes ele falha. Nossa. Ele dá falso negativo. Você faz o Papa Nicolau, acha que está tudo bem e ele não está tudo bem. Você tem alguma lesão. Dependendo de onde faz a coleta, o método não é assim tão bom. Mas hoje existem outros métodos de detecção do quê? Do HPV. Porque qual é o problema do Papa Nicolau? Por que se faz o Papa Nicolau? Para a detecção precoce do câncer do colo do útero. Agora, câncer do colo do útero, quem leva o câncer do colo do útero é o HPV. Certo. Então nós precisamos ver se a mulher tem o HPV. Se ela não tem HPV, ela não vai ter câncer do colo do útero. Então, se a gente detectar o HPV, não quer dizer que ela vai ter câncer do colo do útero. Não quer dizer isso também. Quer dizer que a grande maioria das mulheres nem vai ter, mesmo tendo o HPV. Mas a gente precisa saber quem tem o HPV, porque essas mulheres são as mulheres de risco para câncer do colo do útero. Então, se você faz esse tipo de exame, que é como fosse um tipo de um Papa Nicolau, você faz esse tipo de exame e você não tem o HPV, aí você pode deixar para repetir esse exame dali a 2 anos, 3 anos. Doutor José Bento, é por isso então que às vezes o médico pede o exame, mas biópsia se necessário? Exatamente. Então faz o exame da captura híbrida, que é esse exame para saber se tem o HPV. Tem o HPV, bom, mas o HPV está tendo alguma lesão? Ele está agredindo o colo do útero? Está agredindo a vulva ou ele não está agredindo? Simplesmente ele está na fase latente. Aí que se pede a colposcopia com biópsia se necessário. Ou vulvoscopia. Então, ele faz esses 2 exames para saber se o HPV está sendo ativo, está agredindo a mucosa da mulher. Se tiver, aí sim, faz a cauterização, uma excisão cirúrgica, aí depende do resultado. Perfeito. Mais uma pergunta. Olá, doutor José Bento. Meu nome é Giovana, sou da cidade de Descalvado, São Paulo. E eu gostaria de saber qual é o melhor tratamento para endometriose. A Giovana pôs um efeito do brilhinho, que bonitinha. Muito bonitinha. Bom, Giovana, é legal que você já está preocupado com a endometriose, porque hoje realmente é uma doença, é a maior responsável, para você ter uma ideia, de infertilidade na mulher. Nossa, então as mulheres devem ficar realmente preocupadas, atentas, para tentar evitar que tenha endometriose. A endometriose, então, como você deve saber, Giovana, é o endométrio, aquela camada interna do útero que você descama todo mês na menstruação. Essa camadinha vai para dentro da cavidade abdominal. Como que ela vai? Normalmente pelas tubas uterinas, mas às vezes você já nasceu com essas células dentro do abdômen. Pode ir pelo sangue, existem várias teorias para explicar por que esse endométrio vai para fora do útero. E isso que causa dor na mulher, infertilidade, é uma doença chata. Como é que você pode fazer então para cuidar para que você não tenha? Evitar a menstruação. Você evitando a menstruação, você não vai descamar e não descamando, essa endometriose então vai ficar latente ou pelo menos nunca aparecer porque você não está menstruando. Então, se você for usar, Giovana, um método contraceptivo, converse com o seu médico, veja se tem algum método contraceptivo que você fique sem menstruar. Pode ser aquele DIU, que é medicado, pode ser um implante que você coloca debaixo do braço, pode ser a mesma pílula anticoncepcional que você usa continuamente e aí você não menstrua. Então, por aí você pode tratar, então, já fazer a prevenção da endometriose. Agora, uma vez que apareceu, existem os tratamentos hormonais, existem os tratamentos cirúrgicos, que você precisa fazer uma videolaparoscopia e retirar esses focos de endométrio que estão dentro do abdômen, que são muito dolorosos, e a própria gravidez. A gravidez é um tratamento. É um tratamento muito eficaz de endometriose. Então, você fica 9 meses sem menstruar, você fica ainda mais 6 meses amamentando e fica sem menstruar. Então, é um tratamento aí de 1 ano e meio só com a gravidez. Perfeito. Temos mais perguntas? Peço um minutinho. Continuando com o Dr. José Bento, plantão ginecológico. Vamos à próxima pergunta, gravada pelo pessoal de casa. Meu nome é Paulo, eu sou de São Paulo e eu gostaria de saber se anticoncepcional pode fazer mal para mulheres que têm problemas de tireoide. Obrigada. Fofíssima. Covinha e tudo. Muito legal.
Paula, não causa absolutamente problema nenhum. Quer dizer, você pode tomar um anticoncepcional, você pode usar o seu medicamento para tireoide, ou se a tireoide está funcionando demais ou está funcionando de menos. Agora, cuidado com o anticoncepcional, né? Evita de tomar um anticoncepcional depois dos 35 anos de idade. Existem outros métodos contraceptivos, não existe só anticoncepcional. Cuidado com o seu peso, Paulo. Eu não sei se está perguntando para você, mas o anticoncepcional para mulheres mais fortinhas não é muito bom, porque altera muito a coagulação sanguínea. E o problema maior que a gente tem do anticoncepcional é o derrame cerebral, né? O famoso AVC, embolia, trombose. Então, são mulheres que estão fora do peso, têm mais risco, são mulheres mais velhas, depois dos 35 anos, são mulheres fumantes, não devem, ou que têm antecedência, essas mulheres não devem usar anticoncepcional oral. Ótimo. Mais uma. Meu nome é Cláudia, tenho 50 anos, moro em Guarulhos e gostaria de saber quando as dores nas mamas precisam ser investigadas. Bom, legal a sua pergunta, Cláudia. É o seguinte, existem dois tipos de dor na mama, a cíclica e a acíclica. Cíclica é quando você tem dor na menstruação, ou dor antes da menstruação. Então, sempre antes da menstruação, você tem uma dor na mama. Essa é uma dor cíclica. E existe a dor acíclica. Quer dizer, você não tem relação com a menstruação. Então tem uma dorzinha, começou aquela dor incomodando. Normalmente a cicla é de um lado só, então normalmente essa dor também não tem nada a ver com a mama. Tem a ver com os nervos que passam debaixo da mama. Tem a ver com um excesso de um esforço que você tenha feito, é uma dor nevrálgica de um nervo chamado intercostal. Não tem nada a ver com a mama. Mas como a dor é refletida na mama, ela acha que está, então, essa dor na mama. E outra coisa, as mulheres ficam com muito medo de dor na mama, mas dor na mama não quer dizer câncer. Pelo contrário, câncer de mama não dói. O que eu ficaria assustado é se você chega no meu consultório e fala assim, doutor, eu estava tomando banho e aí passando o sabonete eu descobri um nódulozinho de mama, um caroço, que não dói, que ele é preso, ele não é móvel, ele é presinho, ele é meio fixo e por isso que eu estou aqui. Aí eu ficaria preocupado, aí eu ficaria muito preocupado. Mas se você chegar para mim e falar assim, eu estou com uma dor na mama, depois que eu comecei a fazer ginástica, eu estou com essa dor na mama. Ou depois que nasceu o meu netinho, eu estou com uma dor aqui na mama, não é uma dor de carregar o netinho. Tá. Ou então uma dor porque está fazendo ginástica. Perfeito. Boa tarde, eu gostaria de saber por que a pílula deve ser tomada sempre no primeiro dia antes da menstruação. Obrigada. Essa é uma pergunta muito boa, deve ser tomada porque a pílula foi feita para inibir o ciclo menstrual, o ciclo ovulatório, o ciclo menstrual normal. Muito bem, se você começa no primeiro dia, porque é no primeiro dia que o organismo começa a se preparar para a ovulação. Por isso que a gente conta a gravidez a partir do primeiro dia da última menstruação. Porque é ali que começa realmente todo o processo para que você engravide. E se no 14º dia você tiver relação sexual, não estiver usando nenhum método contraceptivo, existe uma chance grande de você engravidar. E ali então começa todo o ciclo então, da gestação. Para você inibir isso, você tem que começar exatamente no primeiro dia da menstruação. Vai fazer diferença então, se não for nesse dia. Faz muita diferença. Se você começar no 5º dia, como a gente antigamente orientava as pacientes, se você começa no 5º dia, existe uma chance ainda de você engravidar naquele ciclo. Então o melhor é se você começar no 5º dia, espera aquele ciclo, use um outro método contraceptivo e depois você está garantido. Mas se você começar no primeiro dia, pronto, você já está garantida naquele ciclo. Agora, garantida é sim. Todo método tem a sua falha, quer dizer, pode ainda engravidar, mas já está fazendo efeito. E se eu associar, por exemplo, DIU e pílula ou dois métodos, DIU e preservativo, diminui a chance? Diminui a chance. Aliás, o preservativo de gravidez. E, aliás, o preservativo deve sempre ser usado, né, para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. E junto também tem um método contraceptivo eficaz, sem dúvida. Então, esse é o certo. Usar uma pílula e a camisinha. Usar um DIU e a camisinha. Tabelinha e a camisinha.
Aí você aumenta a sua segurança. Perfeito. Mais uma pergunta. Normalmente, quantos dias devem durar a menstruação? Bom, a menstruação, quanto tempo dura? Isso é uma pergunta muito importante, porque com essa pergunta você sabe se está tendo alguma alteração ou não. De 3 a 5 dias. Normalmente são de 3 a 5 dias o tempo do fluxo menstrual. 3 a 5 dias. Quanto que deve mais ou menos sangrar? Mais ou menos metade de um copo, aquele copo de padaria. Mais ou menos é isso que bastante, sangra normalmente. Eu acho bastante. É bastante. Agora, é bastante, mas quando você usa absorvente, quando cai um sangue no absorvente, ele aumenta, né? Então a impressão que dá é que é maior até. Se você usa um coletor, você vai ficar abismada, porque é isso aqui em 3 a 5 dias. Então é um pouquinho por dia. Então é um pouquinho por dia. Quando você usa o coletor, você vai ver como é pouco a quantidade de sangue que sai mensalmente. Agora, e quanto tempo demora então para voltar a menstruação? Normalmente são 28 dias, de 28 a 30, 32 dias. E com esse fluxo que não deve dar cólica. Cólica não é normal, cólica deve ser sempre investigada. Ótimo, ótimo isso. Mais uma pergunta. Vamos ver. Olá, Dr. José Bento, tudo bem? Eu sou a Fernanda de Sumaré, interior de São Paulo. Eu gostaria de saber se o mioma pode diminuir mesmo sem tratamento. Ai, só moça bonita, né? Só gente bonita que mandou Só pergunta. gente bonita, gostoso, poxa vida. não As é? telespectadoras estão muito bonitas hoje. Bom, olha, o mioma, normalmente, Fernanda, eu não sei a sua idade, mas você é muito jovem. O mioma, a gente não sabe muito bem, parece que é uma alteração genética. Então, por isso que existem famílias de miomatosas. São famílias que têm essa tendência, porque tem essa alteração genética. E agora, o que a gente sabe é que o mioma, ele se nutre de estrogênio, que é o hormônio feminino. E quanto mais jovem é a mulher, mais estrogênio tem. Então, a tendência, Fernanda, é não diminuir, principalmente na sua idade, minha querida. A tendência do mioma é crescer cada vez mais. E veja, não adianta ficar fazendo ultrassom, porque ultrassom não quer dizer, não é tratamento de mioma. Ah, eu fiz ultrassom, puxa, agora já está desse tamanho. Mas ultrassom não é tratamento de mioma, você tem que fazer alguma coisa para evitar que ele cresça. Então, o que você pode fazer para evitar que ele cresça? Usar uma progesterona, que é um antiestrogênio natural. Via oral? Oi? Via oral? Pode ser via oral, pode ser por via vaginal, estrogênio por via, progesterona por via vaginal, na segunda fase do ciclo menstrual. Pode ser aquele dispositivo que tem progesterona, pode ser um implante, pode ser mesmo a pílula contraceptiva, porque diminui a quantidade de estrogênio. Tudo é para diminuir a quantidade de estrogênio, porque é ele que nutre o mioma para crescimento. Então, se você quiser fazer com que ele diminua, não fica só fazendo ultrassom, não, porque ele vai aumentar. Agora, você entrou na menopausa. O que acontece na menopausa? Cai o estrogênio, aí ele diminui. Tudo conversado com o médico, né, doutor José Bento? Sem dúvida. Conversado com o médico. Aqui é só uma orientaçãozinha. Isso, aqui é uma conversa sobre o assunto. Aliás, muito generoso, doutor José Bento, separar um espaço na agenda dele para vir aqui conversar conosco. É um prazer. Muito obrigada. Obrigado. Doutor José Bento é médico ginecologista, site do doutor José Bento é drjosebento.com. .br de doutor, drjosebento.com.br e o Instagram do doutor José Bento é José Bento, simples assim. É uma honra e uma satisfação recebê-lo. Muito sempre, obrigado, sempre. Muito obrigada, viu? Para você também. Boa Bom carnaval. Muito obrigada igualmente. Muito bom, obrigado. Até mais.